Decidi continuar e observar Wallace. Fiquei surpreso quando ele entrou em uma garagem isolada com as roupas do filho e os sanduíches. Então eu estava certo? Mas antes de mais nada... Ei, cara, acredite, é um pouco esquisito sentar aqui dizendo tudo isso também, mas pensei que você acharia interessante. Adam Miller não é o cara mais charmoso, inteligente ou sortudo do mundo. Para ser honesto, ele é um completo perdedor. A única coisa em que ele é bom é em se meter em problema. Ah, e a propósito, estou falando de mim mesmo. Eu sou o Adam Miller. Fui expulso da faculdade, bem como da República Estudantil. E é por isso que fiquei morando neste belo apartamento pelos últimos 6 meses. Comecei a aceitar todo tipo de trabalho, até mesmo o mais medíocre. Ser um barman em Boozer Joe foi até bem divertido. Petiscos grátis, gorjetas e mulheres bonitas. O que mais um cara precisa? Aqui vai um conselho para você. Você gostaria de companhia? Não durma com a esposa do seu chefe, especialmente se você deve dinheiro a ele. Sim, o chefe me pegou na cama com sua esposa e me expulsou do bar. Claro, ele não se esqueceu do dinheiro que eu devia. Eu não tinha dinheiro, então comecei a me esconder dele. Mas o pior trabalho de todos foi em um lava-jato. O proprietário mal nos pagava e era um completo pão duro, mesmo quando se tratava de coisas necessárias. Sem água de novo! Com o que iria lavar o carro? Que carrão! O dono do lava-jato nos disse para fazer com que aqueles ricos bobos comprassem algo caro. Os convenci de que precisavam de impregnação de couro. Parecia que a sorte sorria para mim pela primeira vez em muito tempo. Eu sei. Roubar é ruim, mas esses caras tinham dinheiro suficiente para encher todo o porta-malas com notas verdinhas. Eu morava em um carro e trabalhava para um cretino. Que diabos tinha a perder? Resumindo, eu roubei a carteira. Vamos, seu pedaço de lixo! Vamos lá! Eu esperava fugir mais rápido, antes que a perda da carteira pudesse ser descoberta. Mas meu maldito carro não pegava. Devolva a carteira! O que você quer dizer? Que carteira? O homem sorriu e disse que eles tinham uma câmera no carro. Oh, você quer dizer esta carteira? Nem sei como chegou aqui. Eu devolvi o meu saque, mas o cara disse que me entregaria à polícia de qualquer maneira. Ele se apresentou como Sr. Wallace, e seu assistente louco se chamava Bran. Wallace então disse que tinha uma ideia de como poderíamos ajudar um ao outro. Sempre estive muito ocupado com o trabalho e não passei muito tempo com meu filho. Agora, quero compensar o tempo perdido. Mas, infelizmente, o Fred morreu recentemente. Bem, então, sinto muito, mas o que isso tem a ver comigo? Você se parece muito com ele. Se concordar em passar um mês comigo fingindo ser meu filho, não o entregarei à polícia. O que você acha? Eu estava prestes a dizer que eu nunca tinha ouvido nada tão insano na minha vida, quando o carro do meu ex-chefe do bar Boozer Joe entrou no lava-jato. Eu não queria encontrar nem ele, nem sua esposa, que continuava me enviando nudes desde aquela noite malfadada. Então, eu imediatamente concordei e pulei no carro. Eu serei seu filho. Eu posso até ser sua avó se você quiser. Só vamos sair daqui. Quando fui levado para a casa do Sr. Wallace, descobri qual era a pegadinha do nosso acordo estranho. Óculos? A gente vai pra praia? Meu filho, ele era cego de nascença. Use-os e permaneça no personagem. Ótimo! Eu tinha que fingir agora ser cego por um mês inteiro. Eu sabia que as coisas não poderiam ser tão simples. Wallace me levou a um jogo de beisebol naquela noite. Eu não sou fã de esportes, mas eu não dispenso uma área VIP. Uma mulher pomposa se juntou a nós. Wallace a apresentou como Deborah Lynch, sua sócia, e ele disse a ela que eu era o seu filho Fred. Achei estranho que alguém muito próximo de Wallace não soubesse da morte do seu filho, mas, claro, eu não disse nada. Isso se tornou óbvio quando Wallace e Deborah fizeram apostas no resultado do jogo. Eu pensei que eles estavam brincando, mas eles realmente decidiram que o vencedor ficaria com o time de beisebol que a Deborah aparentemente possuía e cujo jogo estávamos assistindo. Desta vez, definitivamente vou ganhar. Estou ouvindo. Eu não sei nada sobre beisebol, e era difícil fingir estar interessado no jogo enquanto fingia ser cego.
Então, comecei a virar a cabeça e notei que a Deborah havia escrito para sua assistente que estava prestes a perder seus homens para Wallace e ordenou que fizesse de tudo para que ela ganhasse a aposta. Quando Wallace voltou, um jogador no campo foi ferido, alegadamente por acidente, e Deborah ganhou a aposta. Não se preocupe, Wallace. Não é o seu dia. Bobagem! Os resultados do jogo foram manipulados. Basta olhar para o telefone dela. Deborah ficou boquiaberta, não entendendo como um cego poderia ter visto o que ela havia feito, mas no final, ela confessou que havia trapaceado. Vá dar um passeio, filho. Precisamos ter uma conversa séria. Dei de ombros e fui para a praça de alimentação do estádio. Eu não me importava com o drama deles, mas eu realmente queria um cachorro-quente e um refrigerante. Cego, seu idiota! Oh, desculpe. Eu não entendi imediatamente o porquê tal beleza estava se desculpando, mas então me dei conta. Ela havia visto os meus óculos e agora também achava que eu era cego. O nome dela era Lana. Conversamos um pouco e ela sugeriu que fôssemos ao vestiário das líderes de torcida e limpássemos nossas roupas. Acalmem-se, meninas! Este é o Adam e ele não pode ver nada. Espere um minuto. Cara, você deveria ter visto. As meninas acreditavam que eu era cego e continuavam trocando de roupa bem na minha frente. É isso, novinhas em folha. Desculpe novamente. Como posso estar com raiva de uma menina... com uma voz tão bonita? Depois que Lana lavou nossas roupas, ela se ofereceu para me acompanhar de volta. E daí, quando ela descobriu que eu estava em uma área VIP, ela deve ter decidido que eu era filho de um milionário. Ela colocou o número dela no meu telefone e ligou a opção de chamada de voz. Se você ficar entediado, me ligue, bonitão. Eu gostei muito de Lana. Passar noites com um pai falso rapidamente ficou chato. Mesmo que nosso contrato dissesse que eu não deveria ir a lugar nenhum sem a permissão de Wallace, eu ainda decidi me divertir. Lana e eu decidimos nos encontrar em um clube, então esperei a noite chegar e saí de casa. Estávamos nos divertindo, e eu estava tirando o máximo de proveito da minha situação. Lana estava com medo que eu tropeçasse e ficava coladinha em mim. Adam, vou pegar bebidas pra nós. Já volto. Tudo estava indo muito bem, até que a esposa do meu ex-chefe apareceu no clube. Oh não, você não pode me ver, você não pode me ver. Adam, querido, está me ignorando? Eu senti tanta saudade de você. Esperava me livrar dela antes que Lana voltasse. Pior de tudo, ele notou sua esposa, que ainda estava me abraçando. Não é o que você pensa, eu posso te explicar tudo. Mas sua esposa não me deixou explicar. Ela soluçou e se jogou nos braços do marido. Jack, você viu o que esse canalha estava fazendo? Ele me assediou. O chefe arregaçou as mangas e foi em minha direção. Tentei explicar que não estava dando em cima da esposa dele. E contei a verdade sobre os nudes que ela estava me enviando. E eu não deveria ter feito aquilo. Ele está me obrigando a enviar, Jack. Nunca pense que as coisas não podem piorar. Elas podem. Assim que Jack começou a exigir uma explicação para o que as fotos da sua esposa estavam fazendo no meu telefone, Lana chegou perto de nós. O que está acontecendo aqui? De que fotos ele está falando? E Adam, você não é cego? Como você pôde? Eu teria corrido atrás de Lana e explicado tudo, mas o meu ex-chefe começou a me arrastar para a saída dos fundos. E, bem, isso não era bom. Jack, eu vou te pagar com juros! Apenas me deixe em paz! Parecia que essa opção combinava muito bem com ele. Dei o endereço do Sr. Wallace e Jack me levou lá para pegar o dinheiro. O Sr. Wallace ficou terrivelmente descontente por eu ter saído sem permissão e depois de ter sido acordado por mim no meio da noite para pedir emprestado um pouco do dinheiro dele. Mas ele ainda assim, silenciosamente pegou o dinheiro e o deu a Jack. Obrigado, Sr. Wallace. Eu definitivamente lhe pagarei tudo de volta. Escute, Adam. Não há necessidade de me pagar nada. Que seja um sinal da minha gratidão pela sua honestidade no jogo. Não tenho muitas pessoas em quem posso confiar, então... me diga se você notar algo suspeito novamente. Tudo bem, Sr. Wallace. Vou manter meus olhos bem abertos. De manhã,
Desci para tomar um café e acidentalmente ouvi a conversa telefônica de Bran. Normalmente não tenho o hábito de espionar as pessoas, mas ouvi Bran dizer o meu nome. Ele disse que eu era muito estúpido para entender que eu estava sendo usado e até agora tudo estava indo de acordo com o plano dele e do Sr. Wallace. O que estava acontecendo? Talvez eu tenha sido estúpido em acreditar que Wallace estava com saudade do filho morto? E se o filho de Wallace estivesse vivo e bem? E eles tivessem contratado alguém que se parecesse com Fred de propósito, para que os concorrentes de Wallace me sequestrassem. Adam Miller, um cara com quem ninguém se importaria. E não o seu amado filho. Eu sou um idiota! Eu deveria ir embora! Mas primeiro, teria que roubar a gravação das câmeras. Eu ainda não queria ir para a prisão. Eu queria sair da casa para que Bran e Wallace não soubessem que eu tinha descoberto o plano deles. Entrei no primeiro quarto que vi. Era o quarto de Fred, filho de Wallace. A julgar pelas fotos, ele viajou, mergulhou e escalou muitas montanhas. Nada mal, especialmente considerando que ele era cego. Então, ouvi passos atrás da porta. Por que sou tão azarado? O Sr. Wallace entrou no quarto. Ele tirou um conjunto de roupas de Fred do armário e saiu. Decidi então chegar ao fundo da questão e seguir Wallace. Fiquei surpreso quando ele entrou em uma garagem separada com as roupas do seu filho e uma bandeja com sanduíches. Afinal, eu estava certo? Ele estava escondendo seu filho e esperando que eu fosse sequestrado em vez dele? Poucos minutos depois, Wallace saiu da garagem e eu entrei para ter certeza. Estava escuro lá, mas eu podia ver claramente uma pilha de roupas masculinas e uma grande gaiola no canto mais distante. Droga! Ele não mantém o filho em uma jaula, né? Fred? Adam? Mas que raios? Não se atreva a entrar aqui sem permissão. Ok, eu cuido disso mais tarde. Vamos a um evento. Coloque seus óculos. Bran apareceu atrás do Sr. Wallace e percebi que era tarde demais para eu correr. Eles me colocaram em um carro e nós dirigimos para algum lugar. Eu sabia que algo ruim aconteceria comigo naquele evento. Então, eu iria fugir na primeira chance que tivesse. Wallace estava se preparando para assinar um documento importante, e Bran estava franzindo a testa para mim o tempo todo. Para ser honesto, aquele cara me dava arrepios. Ok, eu vejo que está tudo bem com o negócio. Vamos assinar. Bran entregou o telefone a Wallace, e enquanto ele não estava olhando, seu sócio mudou o contrato para outro. Claro, o sócio de Wallace não estava preocupado comigo, pois achava que eu era cego. Bran, você não pode ver que estou ocupado? Wallace assinou para ele e assinou o contrato errado. Depois de assinar o contrato, eles começaram a apertar as mãos alegremente e discutir algo. Eu fugi e ninguém nem percebeu. Roubei a gravação e fugi. Então, voltei a viver no meu carro destruído. Eu não chamaria de um final feliz, mas pelo menos eu estava vivo. Peguei todas as minhas economias e comprei um hambúrguer para comemorar a ocasião. Oh, me desculpe. É o meu... Adam, você é um idiota. Não só você é um mentiroso, você também é a pessoa mais desajeitada que já conheci. Oh, desça do salto! Você só estava interessado em mim porque você pensou que eu era rico. Então estamos quites. Ah, é mesmo? Seu idiota! Eu gostava de você porque os caras sempre se apaixonam por mim apenas por causa da minha aparência. E eu pensei que desde que você era cego, você gostava de quem eu era como pessoa. Bem, talvez eu goste. Eu gostaria de você mesmo se você fosse careca. Você realmente? Você se apaixonaria por isto? Droga, você é linda. Sim, cara. Minha vida pessoal melhorou. A Lana era incrível. E começamos a passar muito tempo juntos. Adam, eu sei que tínhamos planos, mas preciso visitar meu tio. Mal nos falávamos e não nos víamos há vários anos. Mas tem muita coisa acontecendo com ele agora. Seu filho morreu e agora ele está indo à falência para completar a tragédia. Não tem problema. Eu vou com você. Fiquei com medo quando Lana me levou à casa do Sr. Wallace. Wallace disse que assinou o documento errado e entregou todos os seus bens para Bran.
E agora, ele ficou sem nada. E até tinha que morar em uma garagem porque a casa havia sido vendida. A pior coisa é que eu confiava em Bran e o considerava um amigo da família. A culpa também é minha. Afinal, eu vi eles trocarem os contratos. Mas eu não disse nada. Bran armou tudo isso para que eu acidentalmente ouvisse sua conversa telefônica e pensasse que você estava tramando algo. Depois disso, ele tinha certeza de que, mesmo que eu visse algo, eu não te contaria sobre os documentos falsos. E ele estava certo. O Sr. Wallace foi gentil comigo e até pagou minha dívida com Jack. E eu caí nas mentiras de Bran. Fiquei seriamente confuso com a gaiola na garagem e as roupas do Fred. Eu pensei que você estivesse escondendo seu filho lá. Eu estava separando as coisas do Fred na garagem para doar para a caridade. E a gaiola? Bem, veja você mesmo. Fred adorava essas pequenas coisas feias. Eu sempre ameaçava jogar fora. Mas agora que ele se foi, não posso deixar de cuidar delas. Então Fred morreu afinal. Sinto muito. Sim. Era impossível fazer o meu filho ficar parado. Sua cegueira não o impediu de ter hobbies extremos e perigosos. Eu me senti culpado e queria ajudar Wallace a recuperar sua propriedade. Contei à polícia toda a história e até mostrei a eles a gravação de mim mesmo roubando a carteira para convencê-los. Mas as palavras de um perdedor como eu não foram suficientes para prender Bran. Até que eu acidentalmente assisti mais do vídeo. Aquele idiota expôs Deborah. Ele pode fazer o mesmo conosco. Eu vou descobrir o que fazer com o Adam. E você deve preparar os documentos falsos. Vamos nos livrar de Wallace em breve. E, bem, isso foi como uma confissão completa. O acordo foi reconhecido como ilegal. E Wallace recuperou sua propriedade. Ele sugeriu que eu trabalhasse para ele em vez de Bran. E parece que as coisas estão melhorando para mim também. Eu só queria dizer que vou cuidar do seu velho. E queria ter te conhecido, Fred. Tenho certeza de que você era um cara bom.